Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje, ao vivo aqui para o Despertar Consciente de hoje. Oi Noemi, bom dia! Antes de começar, sempre gosto, pessoal, por gentileza que já está comigo aqui ao vivo, me dá um feedback aqui, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se o sinal está legal, porque o tema hoje vocês vão gostar, hein? Tema importantíssimo. Ah, Henrique, mas o que amor tem a ver com o meu resultado financeiro, com a minha saúde, com meus relacionamentos? Vamos lá, vocês vão descobrir hoje. Oi Sabrina, olha, Sabrina por aqui também, seja bem-vinda. Beleza, Sabrina falou que o áudio tá legal também. Boa, então dá para tocar o barco. Vamos lá então, sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje. Prazer estar aqui com vocês, fechando essa semana. Eu tô sempre abrindo a semana e fechando a semana aqui conversando com vocês, né? Despertar Consciente, quem caiu de paraquedas aqui, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo batendo um papo com vocês, tá? Trazendo conteúdos voltados para o que está por trás da natureza das nossas escolhas, o que está por trás da nossa inconsciência, para que nos tornamos cada vez mais conscientes. E o tema de hoje, né, aonde está o amor consciente? Então, tema aqui interessantíssimo e importantíssimo para quem busca resultados, tá? Antes de começar, um recadinho aqui também. Além dos encontros que eu tenho com vocês aqui toda segunda e sexta, 8 horas da manhã, eu também tenho disponibilizado para vocês um encontro ao vivo, em plataforma fechada pelo Google Meet, aonde eu consigo ter uma aproximação melhor com vocês, tá? Então, se você quer tirar sua dúvida, quer que eu te ajude numa análise de alguma coisa pontual que você gostaria, eu estou sempre aqui falando sobre HQI, que é a metodologia que eu utilizo para trabalhar tanto as minhas questões pessoais, como também as dos meus alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar. Então, para que você não fique só com conhecimento racional e não tenha algo prático para você fazer no seu dia a dia, todo mês eu disponibilizo essas aulas gratuitas ao vivo, além de poder melhorar a nossa comunicação, para também te ensinar a técnica, tá? Então, você sai desses encontros aqui com muito conhecimento técnico e tem a oportunidade também de aprender HQI para sair com uma ferramenta prática para colocar esse conhecimento em prática também, para você não ficar só engavetando conhecimento e não fazer nada com isso, tá? Então, a proposta então é sempre facilitar essa caminhada aqui. Esses encontros são gratuitos e eu disponibilizo sempre um encontro por mês, tá? E o desse mês vai ser no dia 29, tá? Então, anotem na agenda de vocês aí, dia 29, quarta-feira que vem. Então vão ser 2 encontros, tá? Porque eu tenho 2 grupos, o grupo da família HQI, que é o grupo exclusivo para os meus alunos e clientes, tá? Então quem já passou por curso ou atendimento comigo, tem lá o grupo da família HQI. E tem o grupo VIP, que é o grupo exclusivo para... exclusivo não, né? O grupo aberto a todos os públicos, tá? Então você que não passou por atendimento, não fez curso comigo, você também tem a oportunidade de participar dos meus encontros lá no grupo VIP. Então, se você é meu seguidor em alguma das minhas redes sociais aqui e quiser participar, é só entrar em contato comigo, deixar nos comentários que eu envio o link do grupo para você entrar. O grupo é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não, apenas onde eu divulgo a minha agenda e a data das aulas, e no caso desses encontros gratuitos, eu disponibilizo o link lá também, tá? Então, quem quiser participar, é só entrar no grupo VIP, beleza? Quem é do grupo da família HQI pode participar das 2 aulas, tanto a do VIP quanto a da aula que vai ter da família HQI. Então, dia 29, quarta-feira, às 19 horas é a aula da família HQI e às 20 horas a aula aberta ao público lá no grupo VIP, ok? Então, recado dado, nos vemos aí na quarta-feira lá no grupo, nas aulas em grupo, ok? Quem estiver assistindo a gravação e já tiver passado a data, fica aí o convite para você acompanhar as postagens para participar do mês que vem, ok? Então vamos aí desenvolver o nosso assunto de hoje, começando agora. Seja muito bem-vindo quem está chegando por aqui. Entrou um monte de gente aqui, não deu para poder ver, acompanhar o nome rapidinho, mas já sejam todos aí abraçados e acolhidos. Seja muito bem-vindo aí ao nosso encontro de hoje, você que está assistindo a gravação também. Vamos lá, vamos falar então sobre o amor consciente. Eu estou sempre falando aqui com vocês o que está por trás da natureza das nossas escolhas, o que está
por trás aí do nosso, envolvendo a nossa realidade como uma consequência e sempre trazendo a consciência por trás disso. Mas e o amor? Onde é que ele entra? Tá? O que é o amor? Onde é que ele fica? Onde ele está? Qual o impacto disso na nossa vida prática? Então, travou para mim a conexão aqui, pessoal. Quem tiver aqui ao vivo comigo, só me dá um ok se voltou, só para não travar o assunto aqui, ok? Se eu não perceber e começar a travar, aí vocês me avisem aqui nos comentários para eu segurar o assunto aqui para vocês não perderem, tá? Bom, vamos lá. Então, aonde está o amor consciente, tá? Só que antes de falar onde ele está e o que ele é, eu vou começar por o que ele não é, que é aonde as pessoas fazem a maior confusão, tá? Onde está o maior conflito dentro do assunto. As pessoas confundem amor com sentimento, e muitas das vezes o sentimento prazeroso. Tal sentimento prazeroso que só existe por um sentimento negativo, por exemplo. E o amor que eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Vou começar com esse aqui, onde que as pessoas confundem com amor de relacionamento afetivo, só que o encontro de hoje eu quero aprofundar um pouco mais com vocês, tá? Eu vou além disso. Então não é só sobre esse tipo de amor, é o amor genuíno, tá? O amor de essência, que uma das manifestações dele é no relacionamento afetivo, tá? Só que o amor, ele não é só afetivo. As pessoas que começam a racionalizar o amor e envolver com a experiência e com sentimentos. Então, o que o amor não é? O amor, ele não é sentimento. Esse é o primeiro ponto para vocês fixarem, porque senão vocês vão colocar um conceito que não faz sentido com o que realmente é. Aí é aquilo que eu sempre falo com vocês vão procurar a solução onde não perderam, tá? E procurando algo que já tem. Tá? Então, quem não sente amado e quem tem dificuldade em amar, não é porque não encontra um amor ou alguém que a ame ou quem tenha para amar. O amor, ele já está lá, ele só não está sendo manifestado. Tá? Então, o amor, ele não deixa de existir, ele deixa de ser praticado, manifestado, aplicado, sentido, reconhecido ou manifestado. Deixar de existir, ele nunca deixará, porque ele sempre está aí e em tudo. Tá? Então, o que não é o amor? Ele não é um sentimento. E as pessoas confundem o amor com o sentimento, principalmente o de prazer, ou o apego. Tá? Então, e esse prazer e esse apego, ele vai vir como uma consequência de lacunas emocionais não preenchidas. E aí a sensação prazerosa, principalmente quando ela vem confortar uma carência, um abandono, uma rejeição, vai ser aquele prazer tão sentido, tão enaltecido, que é onde as pessoas confundem o amor com esse prazer, ou confundem esse prazer com o amor. Vão denominar, porque é uma sensação tão prazerosa, mas não é que ela é prazerosa, é porque a carência, a rejeição e o abandono doeu tanto, que imagina quando você está com muita fome, você come uma coisa que nem é tão gostosa assim, mas ela parece ser a coisa mais gostosa do mundo porque está com tanta fome. É praticamente isso. A pessoa que sofreu muito com carência, com abandono, com rejeição ou com outros sentimentos negativos, é como se ela não degustasse um sentimento prazeroso. Ela está degustando o lado negativo da dualidade emocional. E aí quando ela experimenta o outro lado, vai ser aquela coisa tão prazerosa que ela vai chamar isso de amor. Só que isso não é amor, isso é uma emoção. O prazer é um sentimento tanto quanto a carência, a rejeição, o abandono. Por isso, o prazer também pode desequilibrar. No nosso trabalho, nós chamamos todos os problemas manifestados na realidade prática como um desequilíbrio. Tá? Pode ser um desequilíbrio na saúde, no relacionamento, no financeiro, em qualquer área. Esse desequilíbrio, ele é uma consequência de um desequilíbrio interno. Tá? E que desequilíbrio esse interno? Quando eu falo desequilíbrio, não é que a pessoa está louca, está doida, não. Tá? É um desequilíbrio no sentido de uma balança desequilibrada mesmo. E na nossa visão, nós entendemos que esse desequilíbrio ele se dá pelo acúmulo de informações. Acúmulo de carência, acúmulo de rejeição, acúmulo de hereditariedades que você recebeu, acúmulos de pensamentos, acúmulos de condicionamentos, acúmulos de crença, acúmulo de frustrações, de rejeição, de medo, de insegurança, de prazer, de apego, de dependência, de euforia. Então são sentimentos, tá? Esses sentimentos, eles vão preenchendo de forma desequilibrada, tá?
Porque antes deste sentimento se manifestar, o que existe? O amor. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma força. Imagina você pegar um aparelho eletrônico, sabe aqueles carrinhos? Vou pegar aqui a sua televisão. A sua televisão, para ela funcionar, ela precisa de energia. Essa energia precisa passar pela tomada, chegar até o aparelho para que ela movimente. Tá? Para que ela movimente não, né? Para que ela funcione. Tá? Então, essa energia que vai fazer com que a TV funcione. Tá? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma força. Ele é a força que está em tudo e faz tudo na nossa realidade física, material, tridimensional funcionar. Ela é uma força. Tá? Então ela está presente em tudo. Ela está presente em você, no João, no José, na Maria, num pé de alface, num cachorro. É ela que faz a nossa realidade funcionar, é ela que põe energia em tudo isso. Só que o que acontece? As pessoas vão se envolvendo. Então o amor, ele é uma força que está aí. Você é o amor. Você, o João, o José, um pé de alface, um cachorro, tudo. Tá? Só que aí o que acontece? Quando você começa a vivenciar as experiências, você começa a envolver a sua essência que é constituída basicamente por amor, você começa a envolver com sentimentos duais, polarizados, com a dualidade que nós vamos polarizando tudo aqui na nossa realidade material. Então é onde você começa a permear a sua essência com as verdades que você acredita, independente se é verdade absoluta ou não, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você passou pela sua experiência, independente se é boa ou ruim, porque simplesmente são as experiências. Cada um vai colocar uma conotação pela experiência que passou. E aí começa a envolver com sentimentos também. Então imagina a seguinte situação. Você tem aqui a sua essência constituída por amor. E aí você começa a permear, envolver aqui de carência, de rejeição, de abandono, de angústia e começa a bloquear tudo isso. Essa essência de amor, ela se conecta com outras, tá? Só que à medida que essa aqui é permeada e essa aqui também, já começa a ter ruído nessa comunicação. Esse ruído nessa comunicação nós podemos chamar de a dificuldade em amar ou a sensação de não ser amado, porque essas consciências, essas forças não estão se conectando, elas estão ali, só que ela está ficando permeada com estes envolvimentos. Então é onde a pessoa ela vai se distanciando do amor que está no mundo e do amor próprio. Por isso que eu bato tanto na tecla aqui com vocês de trabalhar as emoções, falo muito sobre essas questões emocionais. Porque se você começa a se envolver com o sentimento, você envolve com o que você não é. E você distancia da sua essência. Por isso que várias linhas espirituais, religião, ou filosófica, ou terapêutica, todas elas vão trazer sempre um olhar para dentro e vai sempre trazer o resgate do seu eu interior. Fica parecendo que é filosofia, fica parecendo que é conversa romântica, bonita e tal, mas não é. É simplesmente a verdade. Porque quando você se distancia, porque você foi condicionado a procurar essas coisas lá fora, ou procurar no amor de terceiros, sem você reconhecer o que está dentro de você. É aí que começam os problemas. Por quê? A pessoa começa a procurar aonde não perdeu, e como ela está procurando aonde não perdeu, ela não vai encontrar. Por isso a maioria das pessoas hoje se sentem perdidas. Mas elas não estão perdidas na experiência, elas estão perdidas de si mesmo. E a maioria está até buscando encontrar alguma coisa, só que está tentando buscar lá fora. Então qual que é a proposta do trabalho aqui? Fazer um trabalho na contramão. Não é você buscar lá fora. E também não é você buscar aí dentro. Porque você está buscando uma coisa que você já tem. Tá? Então, não é um processo de buscar ter ou ser, nem lá fora, nem aí dentro. É um processo de você reconhecer que você já tem. Só que você não vai reconhecer que já tem enquanto está envolvido com o que não é. E o que você não é? Você não é o medo que te sustenta, você não é a culpa que você carrega, você não é a justiça que você espera ser reparado. Isso são sentimentos que envolveu, que distancia você de quem você é
e distancia de você reconhecer a sua outra parte e o amor que está no outro também. Por isso que o processo do trabalho, ele é livre de julgamento. Eu não quero saber na sua história quem errou, quem está certo, quem está errado, e sim te ensinar a desassociar todo esse lixo emocional, toda essa carga mental, todos esses condicionamentos, tudo aquilo que não te serve e que te preenche de forma negativa. Porque esse preenchimento só está distanciando você de você mesmo. E como isso dói, como isso vai gerando consequências desequilibradas, as pessoas vão buscando a solução, mas buscando a solução lá fora, sem lapidar. Por isso que os grandes alquimistas sempre traziam de uma forma metafórica o processo da pedra filosofal. O que é procurar essa pedra filosofal? Um dos processos principais que a alquimia traz sempre como a sua premissa principal, né? Transformar o que? O chumbo em ouro. Nessa metáfora é basicamente o que eu falei aqui com vocês. Esse ouro seria o quê? A sua essência, a sua luz divina, tem vários nomes para isso. Ou o amor que está dentro de cada um. Então esse é o ouro. Só que esse ouro ele foi se condensando e virou chumbo. O que fez esse ouro virar chumbo? Os sentimentos. O amor ele vira sentimento nesse processo de fragmentação e condensação. Então nós temos a essência baseada em amor, vai se condensando com os sentimentos, vai se cristalizando aquilo, vai criando uma couraça até se materializar num conflito, numa doença, num problema. Então a pessoa ela passa a envolver com os acontecimentos, com os sentimentos e passa a ser o que ela não é. Então, a pessoa, por pior que ela seja, quando nós pensamos no pior no sentido de polarizar com sentimentos ruins ou atitudes que geram desequilíbrio no outro, vou chamar dessa forma, tá? Quando a pessoa se torna algo que tem atitudes ou comportamentos que vai agredir um terceiro, o ambiente, o sistema ou a si mesmo, é uma pessoa tão envolvida com sentimentos e cada vez mais distante dessa essência. Quanto mais a pessoa vai se distanciando desse núcleo, desse centro, desse amor, é aonde ela não consegue se manifestar. Então aqui nós temos a essência baseada em amor, e aqui começa a ter experiência, começa a entrar raiva, revolta, angústia, rejeição, carência, crenças limitantes, está distanciando. Tem gente que está distanciando, vou colocar só para ilustrar, tá? Tem uns que estão distanciados em metros, outros a quilômetros. Tá? Quanto mais distante ela está, mais perdida de si mesma ela fica. Ela não reconhece nem quem ela é. E quando ela começa a ter um bloqueio com a manifestação do amor próprio, é onde essa pessoa não se prioriza, não se valoriza, é aonde que ela vai se autoagredir, tá? Nem que seja adoecendo, problema no relacionamento, financeiro, saúde, começa a ter desequilíbrios que vai afetar a si mesmo. E esses sentimentos, essas emoções, esses condicionamentos, todas essas consequências, quanto mais ela se envolve e ela começa a terceirizar tudo isso, é aonde que também começa o movimento com terceiros. Ou ela não vai reconhecer quando ela tiver uma manifestação de ser amada por terceiros, ou ela vai ter a dificuldade em manifestar esse amor com terceiros. E quando eu falo amar, é livre de julgamentos. Tá? Eu não estou falando que amar o outro é fazer caridade, fazer bondade ou carregar alguém nas costas. Isso não é amor. Amor é você respeitar até o sofrimento do outro. Isso é amar. As pessoas confundem amar com ser bonzinho, com buscar... Isso é busca de aprovação. Tá? Então as pessoas percebem como que a conotação do amor ela foi se perdendo ao longo da experiência. Então as pessoas confundem amar o próximo como tentar carregar nas costas. Isso nada mais é do que uma busca para ser aprovada, para preencher talvez uma carência que está dentro dela mesma, um sentimento dentro dela, que ela vai preencher com o elogio de quando fez algo para alguém. Ela vai falar que está amando o próximo porque ela fez uma doação, porque ela ajudou alguém, porque ela fez aquilo. E muitas das vezes a ajuda está até atrapalhando. Então isso não é manifestação, eu amei o próximo porque eu fiz tal coisa. Não, é muito mais profundo do que isso. Talvez amar o próximo é até respeitar e entender a dor dele e deixar ele passar pelo processo, diferente de negligenciar uma ajuda que você pode dar, porque aí é o outro extremo do movimento, sabe? Então é uma linha muito sutil onde a pessoa, o ideal é ela tender a caminhar pelo caminho do meio.
Porque a pessoa pode achar que eu estou amando o outro, eu estou deixando ele no sofrimento dele. Não, talvez você pode estar negligenciando uma ajuda que você poderia estar dando. E aí você deixa de amar o próximo. Ou talvez você está insistindo em fazer algo para alguém, achando que ajuda, e a sua ajuda está mais atrapalhando do que ajudando. E no final das contas, essa ajuda talvez seja um movimento para preencher a si mesmo. De aplausos, de carência, de aprovação, de rejeição. Tudo envolvimento emocional, que por sua vez distancia você de você mesmo. Então é importante entender estes conceitos para você refletir isso no seu dia a dia, para poder parar de procurar solução aonde não tem o problema e reconhecer a manifestação do seu amor. Na terapia, como que nós fazemos isso? Com autoconhecimento, porque se você não entende, você está só à deriva na experiência, tá? Passando por situações sem nem saber o porquê. Então o autoconhecimento, ele te coloca em condições de fazer uma leitura e compreender tudo isso de uma forma mais precisa e pontual. E terapia é ferramenta para que você coloque tudo isso em prática, mas não se convencendo, não de que a terapia vai ser um processo de lapidação, tá? Quando eu falo a terapia, eu estou falando no caso a terapia HQI, tá? Porque tem outras terapias que são formas de trabalhar, cada uma na sua linha, tá? A HQI, ela vai trazer a proposta de você fazer uma limpeza, sem julgamento, sem juízo de culpa, tá? Ou sem de justiça, sem necessidade de compensação. Nós vamos pegar a sua história, usar a ferramenta para desassociar daquilo que permeou. Quando você faz esse processo de limpeza, é como se, por isso que tem a analogia da cebola, né? Você vai arrancando as cascas até você encontrar o núcleo. E o que tem lá no núcleo? O amor tentando se manifestar. Então, esse é o recado, tá? Não quis me alongar isso hoje, mas para você refletir nessas questões pontuais, para você anotar, começar a refletir e você ter um norte para você direcionar todas as suas ações, seus recursos, seu sua essência vai sempre saber o que é melhor para você. Só que aí entra o ego tentando controlar todo o processo e todo o movimento. E esse controle, ele está envolvido basicamente nos sentimentos e nos padrões mentais que você permeou tudo isso. Isso vai te colocar procurando solução onde não perdeu. Então, quando você tira tudo isso, você vai ter aquele desapego consciente. E o desapegar não é não fazer nada, muito pelo contrário, é fazer tudo sem o apego, sem o controle, sem a necessidade de ter que. Você apenas manifesta o seu desejo e deixe as coisas fluírem. É a mesma coisa que você plantar. Você quer um pé de tomate. O que você precisa fazer? Plantar e alimentar pontualmente ali, regando, cuidando. Não é controlar o processo. Então muitas pessoas colocam a semente lá e quer cavacar lá todo dia para poder ver se já está nascendo, se já cresceu, está tentando controlar, pular as etapas, tentar controlar o processo. Se você plantou a semente, o próprio sistema vai fazer com que ela floresça, com que ela germine e que dê os frutos e dê o resultado. Só que as pessoas, elas querem um objetivo e estão tentando controlar o como isso vai chegar até ela. E esse controle só existe porque tem ansiedade, tem apego, tem carência, tem sentimento, tem a crença que não vai dar certo, tem o senso de competição e vai virando aquela bagunça. Então, quando você começa a desassociar mental e emocionalmente, você só está envolvido pela sua história que você passou, seja ela qual for, é o que te coloca nessas condições de controle, de apego e vai te distanciando de quem você realmente é. Beleza? Bom, então esse foi o recado de hoje. Foi uma pegada menos técnica do que os outros encontros. Eu vou mesclando isso aqui nas aulas com vocês. Uma aula pode ter uma pegada um pouco mais filosófica, outra mais prática, outra mais técnica, tá? Então essa é a proposta aqui dos nossos encontros, abordar de vários ângulos para que você encontre a sua verdade, ok? Então, gratidão mais uma vez por você que me acompanhou, que está aqui prestigiando, seja ao vivo ou seja na gravação. Se fez sentido para você, coloca aqui o seu joinha, seu coraçãozinho aqui, que isso ajuda muito o algoritmo a entender a relevância dessa mensagem. Compartilha com quem essa mensagem possa fazer uma diferença, ok?
E nos vemos segunda-feira no próximo Despertar Consciente, 8 horas da manhã, e na quarta-feira, aula ao vivo lá no Google Meet. Beleza, pessoal? Gratidão mais uma vez aqui pelo carinho de vocês. Beijo carinhoso, um excelente final de semana para todos. E aí nos vemos aí na próxima semana. Até lá!